Oi, meu nome é Priscila, eu sou do curso de Psicologia e o assunto que eu escolhi é sensação e percepção. Sensação é a atividade realizada pelos receptores sensoriais, como nossos órgãos de sentido respondem a estímulos externos, como luz e sons, e como essas respostas são transmitidas ao nosso cérebro. Implica, sim, o registro passivo dos estímulos recebidos. Uma luz verde emite fótons que são detectados nos nossos olhos por neurônios especializados que transmitem sinais para o cérebro. Percepção é a elaboração da informação recebida através dos canais sensoriais, processamento, organização, interpretação dos sinais sensoriais no cérebro, que resulta numa representação interna de estímulos, implica no processamento e análise de estímulos. Compreendendo a sensação. O estímulo invade os receptores de um órgão dos sentidos. Uma resposta fisiológica no órgão do sentido traduz a energia do estímulo e um código elétrico que é carregado ao cérebro. Esse código é processado no cérebro, resultando em uma experiência psicológica. Nós possuímos 5 sentidos que nos auxiliam na detecção de sinal, que é visão, audição, tato, olfato e paladar. O lobo occipital, ele é responsável pela visão, enquanto o temporal, ele é responsável pela audição e o olfato, e o parietal pelo tato e o paladar. Compreendendo a percepção. Uma das tarefas mais importantes do nosso visual é localizar os objetos no espaço. A percepção de profundidade é uma capacidade adaptativa aperfeiçoada pela seleção natural para a preservação das espécies. Assim como nós conseguimos observar aqui, no caso seria uma imagem que reflete uma percepção de profundidade, né? No caso seria um animal que reflete em outros animais. Atenção! Seu estudo focaliza como as expectativas podem influenciar a percepção e como os recursos perceptivos são alocados para diferentes aspectos do ambiente perceptivo. A maneira pelo qual percebemos um estímulo depende ou não de estarmos prestando atenção nele. Percepção de profundidade binocular. Pistas binoculares. Cada olho recebe uma imagem levemente diferente do mesmo objeto. O que um olho vê é sempre diferente do que o outro vê. Essa diferença contribui para que possamos ver 3 dimensões, apesar das imagens na retina serem amplas. Percepção de profundidade monocular. As deixas monoculares de profundidade nos permitem perceber a profundidade com o olho fechado. O movimento também é a deixa de profundidade. Quando olhamos pela janela do carro em movimento, os objetos próximos parecem passar rapidamente, enquanto os objetos distantes parecem passar lentamente. Ilusões. Sempre partimos de interpretações automáticas e elas são o nosso padrão de perceber o mundo. Os nossos cérebros têm erros que são chamados de erros sistemáticos. Além dos visuais, temos vários erros, além das interpretações dos fatos, erros cognitivos, assim como percebemos na imagem, que na verdade nós conseguimos observar que são 2 pessoas velhas e também 2 mexicanos. Princípios gestálicos. Proximidade. Os elementos mais próximos tendem a ser agrupados, assim como conseguimos perceber que na realidade nós vemos 3 colunas e não 3 linhas de colunas. No número 2, que seria semelhança, os elementos semelhantes são agrupados. Vemos 3 linhas e não 4 colunas, no caso porque eles são agrupados de acordo com a sua semelhança. Continuidade, tendência a seguir qualquer direção que esteja sendo guiadas. Fechamento, se refere à tendência de completar figuras que têm lacunas, assim como na verdade nós não enxergamos traços nessa imagem do número 4, mas sim um triângulo. Fechamento, tende-se a perceber os objetos como se formassem imagens de espelho ao redor do seu próprio centro. Figura fundo. Um dos princípios organizadores básicos é distinguir entre figuras e um fundo, assim como conseguimos observar, que no caso seria uma taça, mas no fundo mostra-se 2 pessoas. Concluímos então que a sensação e a percepção é o que liga mundos físicos e psicológicos.